Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula de filosofia geral, professor Charlton Alves. Vou aqui fazer uma espécie de resumo geral sobre a temática, a origem da filosofia. Ou seja, quando a filosofia se inicia, qual é o seu princípio, como ela se deu. Então a gente vai trabalhar exatamente esses aspectos todos para que vocês possam entender, de um modo geral, como é que a filosofia lá no começo ela se deu, como é que os filósofos, pensadores, os primeiros filósofos imaginaram essa forma de conhecimento, inclusive revolucionando toda a condição humana em termos de pensar, de raciocinar, de encontrar explicações para tudo que a gente pergunta, inclusive é sobre tudo isso que eu aqui vou falar. Então, isso é uma aula de filosofia geral. A temática é a origem da filosofia, o início, o princípio da filosofia, e é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Vamos lá? Então, primeiro ponto para a gente aqui já dar partida, para que a gente possa compreender essa disciplina, compreender essa forma de pensar, essa forma de raciocinar, de encontrar explicações para determinadas questões da humanidade, é a seguinte. Inicialmente, quero dizer a vocês que filosofia, ao modo que a gente conhece, isso é sistemática, organizada, metódica. Essa maneira que a gente tem para pensar, ela se deu exatamente na Grécia Antiga. Foram os gregos antigos que iniciaram essa forma de pensamento. Evidentemente que vai haver alguma controvérsia, algum questionamento, no sentido de dizer, não, mas há filosofia em outras localidades do mundo, como, por exemplo, na China, como na Índia, ou mesmo no Egito Antigo, ou ali no Oriente Médio, de modo geral. Evidentemente que formas de pensamento, até de uma forma elaborada, de uma forma muito profunda, já existiam. Isso não é invenção grega propriamente. Mas o mérito grego é poder, justamente, pegar todo esse arcabouço de pensamento e sistematizar e organizar para, inclusive, contrapor a outras formas de explicação, inclusive querendo fazer uma distinção entre essa maneira de pensar e as outras formas de explicar as coisas do mundo, da origem do mundo, como, por exemplo, a religião, os mitos de modo geral, a questão do senso comum, da doxa, que os gregos vão falar. Então, ele vai querer diferenciar justamente isso. Então, a data, há uma especulação, há um consenso em dizer que a filosofia ela se iniciou no século 6 a.C., ou seja, mais ou menos 600 a.C. O que é que existia antes disso? Os pensamentos ditos pré-filosóficos ou não filosóficos, que eram quais? Aquele que mais ou menos eu já indiquei, já falei, que é justamente a questão da religião, a questão mitológica, a questão da doxa, da opinião, do senso comum. Essas formas de pensar já existiam. Mas a pergunta naquele momento, naquele instante, por parte de muitos na Grécia, especialmente, era: será que essa forma de pensar é suficiente para explicar todas as coisas? Inclusive, depois vai surgir justamente essa palavra ou essa frase no português, que é perguntando exatamente qual é a origem de tudo, ou seja, qual é a origem de todas as coisas. Como se deu todas as coisas? E evidentemente que os filósofos, pensadores iniciais, introdutórios da filosofia, vão ali caminhar por várias denominações do conhecimento. Entre eles, a física, a matemática, a medicina, a cosmologia, a cosmogonia e daí por diante. Então, todos esses ramos do conhecimento meio que vão se aglutinar, vão corroborar para que esses filósofos, para que esses pensadores, para que a filosofia comece a se questionar, comece a perguntar sobre tudo isso. E isso se dá exatamente por uma questão fundamental. No pensamento filosófico, inclusive, é unanimidade dentro da academia, enfim, entre todos aqueles que trabalham, que estudam a filosofia, em dizer: a filosofia se dá no momento em que acontece o espanto, a admiração,
onde as pessoas não se contentando mais com certas explicações que praticamente não têm fundamento, ou têm pouquíssimo fundamento, ou parte de um certo imaginário, então elas não se contentando mais dessa maneira, elas começam a se questionar de uma forma mais profunda, de uma maneira em que encontre de fato um pensamento onde não se paute somente por aí, mas no pensamento que se pauta em algo mais concreto, mais sólido, mais rígido, aonde as certezas elas predominem em detrimento às dúvidas, em detrimento a uma condição de pensamento em que não consiga explicar as coisas de uma forma mais profunda, saindo exatamente da superficialidade. Porque muitas vezes você pensar de uma forma aleatória, de uma forma opinativa, em cima dos achismos, esses aleatórios, eles não contribuem de forma efetiva para que você possa dizer algo de forma indubitável, periptórica. Então, os filósofos, pensadores iniciais, ou os gregos iniciais, eles já estavam, digamos assim, insatisfeitos com essa superficialidade e queriam um pensamento mais robusto, um pensamento mais profundo, um pensamento em que lhe desse mais certeza sobre aquilo que eles estavam propondo dizer. E aí é quando surge justamente a filosofia. Essa é mais ou menos o enredo do pensamento filosófico. Essa é a instância do pensamento filosófico. Se a gente fosse fazer um recorte histórico ou historiográfico daquele momento grego, ali se existia uma plena discussão a respeito do âmbito político, governamental, aonde estava assim discutindo se o melhor governo era o governo de assembleias, ou seja, a polis era para ser governada pela demanda do povo, uma espécie de democracia antiga, ou se a tirania, a monarquia e até mesmo os sistemas econômicos e políticos eram controversos. Era o nascimento ainda de uma espécie de, digamos, de capital, de capitalismo, de um certo individualismo. E no aspecto religioso se tinha ainda o politeísmo, onde vários deuses explicavam as questões mais importantes, as questões mais fundamentais. E aí a gente pode fazer uma passagem breve, rápida, apenas para contextualizar aquilo que a gente quer dizer a respeito da filosofia, como, por exemplo, a teogonia, a Odisseia, né, de Homero, que foi muito importante, inclusive, para nos dizer mais ou menos como é que pensava religiosamente, mitologicamente os gregos, especialmente no que diz respeito à questão dos deuses, por exemplo, Zeus, que é o deus do Olimpo, aquele que organizava, digamos, as reuniões dos outros deuses, Poseidon, Afrodite, e muitos outros deuses que eram responsáveis, vamos dizer assim, Hades, né? Que eram responsáveis por determinados eventos fenomênicos naquele período. Então, as explicações não eram a partir de uma ciência, que ciência, vale aqui ressaltar e dizer e pontuar, que nem existia. Ciência ainda não era uma coisa ainda palpável, vamos dizer. Até porque quem vai dar início, quem vai dar o pontapé de um pensamento científico mais elaborado, de uma cientificidade mais consistente, é justamente esta filosofia. Evidentemente que tem outras ramificações, outras capilaridades em outras civilizações, como por exemplo a egípcia, especialmente ali com a cabala, com o hermetismo, e depois também com o pensamento chinês, hindu. Então, todos essas capilaridades, evidentemente, de alguma maneira vão confluir para aquilo que os gregos depois vão chamar exatamente de ciência ou de pensamento organizado. E tem ali também a gnosiologia, que é justamente um conhecimento mais sistematizado. Então, todo esse enredo, tanto religioso, como dos saberes, como político, como histórico, estão no bojo do nascimento dessa origem filosófica. Portanto, quando a gente pensar então em filosofia, a gente tem que ter em mente todas essas controvérsias. Mas o fato é que o ponto importante aqui sobre esse nascedouro, sobre esse princípio filosófico, diz respeito exatamente a
uma forma, a um tipo de conhecimento em que não passe mais, por exemplo, pelo imaginário. O imaginário vai sendo deixado de lado aos poucos, no sentido de inventar, no sentido de fantasiar uma determinada explicação para um fenômeno, para acalentar, para diminuir, digamos assim, a nossa curiosidade, o nosso espanto, que é mola propulsora justamente do impulsionar do pensamento filosófico, como eu havia dito, que é justamente esse espanto, essa admiração, essa curiosidade. Então, eu tenho curiosidade sobre um determinado acontecimento, sobre um determinado fenômeno, e é esse fenômeno que vai proporcionar, pela essa mola propulsora da curiosidade e do espanto, para que eu pergunte, para que eu questione, para que eu tente resolver enigmas, mistérios, fenômenos que até então não estavam sendo explicados. E quando eram explicados por meio desse imaginário. Imaginário esse que depois vai denominar, alguns vão chamar de mito ou mitologia. Mitologia grega, por exemplo, mitologia romana, mitologia egípcia, enfim, outras mitologias que vão ficar justamente nas narrativas históricas que são passadas de geração em geração para que, de alguma maneira, se explique determinadas questões em que a humanidade se perguntava, que a humanidade tinha essa curiosidade em tentar justamente responder. Então, mais ou menos no século 6 a.C., os gregos, na Grécia, com todo aquele bojo que eu já citei anteriormente, estavam exigindo uma forma de pensamento que não passasse necessariamente por essas narrativas, por esse imaginário, por essa fantasia, por essas lendas mitológicas na qual até então estava disseminado. Evidentemente que mitologia se mistura e muito aqui na Grécia Antiga, assim como em outras civilizações, com a questão propriamente religiosa. Lembrando que a palavra religião tem origem latina, romana, que quer dizer justamente religare, ou seja, religar uma ligação com Deus. É uma reunião com Deus. Né? Então é voltar a Deus, de certa maneira. E todas as questões, praticamente, em que se dava em termos de acontecimento, de fenômeno, passavam muito por essa questão mitológica religiosa. E a gente sabe que o pressuposto fundamental da religião é a crença, é acreditar, e acreditar com fé. Então, a base do pensamento religioso é fé. E muitas vezes a fé ela não contribui para uma explicação mais plausível exatamente por causa desse pressuposto, exatamente por causa desse fundamento, dessa base. Aonde muitas vezes o questionar, o perguntar, ele não entra. E se entra, se explica de uma maneira ainda mais imaginária, ainda mais fantasiosa. Como, por exemplo, é o caso do amor. Qual a origem do amor? E aí vem de uma deusa, no caso. Qual é a origem das águas, a força das águas? E aí vem justamente um deus das águas, ou até mesmo outras questões, como por exemplo a guerra, um deus da guerra, e assim por diante. São várias questões ligadas a determinados deuses que vai, evidentemente, entrando em searas aonde a crença, a fé, predomina para diminuir aquela curiosidade que muitos têm a respeito de determinadas explicações que se exigia naquele momento. Então a gente já viu rapidamente a questão mitológica, o imaginário, a questão das fantasias, que deu base justamente a essa questão de discussão do princípio filosófico, assim como também a gente já viu também a questão da religião, e tem um outro ponto aqui que é justamente a opinião. A opinião, ou a doxa, como os gregos chamavam, é exatamente o senso comum. É um pensamento que muitas vezes tem base no mito, tem base na religião, tem base na gnose, tem base em determinados conhecimentos ou explicações razoavelmente até bem elaborados, mas não tem propriamente uma sistematicidade, uma organização, disciplinamento dessa razão opinativa, dessa razão doxa, para explicar e convencer de forma indiscutível aquilo que era dado como resultado, aquilo que era dado como explicação.
Então, a opinião, ele fica num patamar, num estágio inferior, digamos assim, a uma explicação científica ou religiosa aos modos que a gente tem hoje. Mas, evidentemente, que ela é instigante, ela proporciona uma boa reflexão, uma boa discussão, para que justamente a filosofia ou até mesmo a ciência, posteriormente, venha a confirmar aqueles argumentos que foram dados a partir da opinião. É um ponto importante, é um ponto importante. Mas os gregos, mesmo assim, esses especificamente, especialmente depois a gente vai ver com Tales, não está satisfeito, ele exige algo a mais para as suas explicações. Então a filosofia ele não passaria também propriamente pela a opinião, o senso comum, ou não passaria pela religião, pela fé, pela crença ou a crendice, também não passaria pelo imaginário ou pelo esse aspecto mitológico. Lembrando que os gregos, e aí é um recorte que eu quero fazer depois de ter dito justamente esses três pontos, essas três formas de explicar as coisas do mundo, eles consideravam que o universo, que o cosmo era, de certa maneira, organizado. Até a palavra cosmo quer dizer isso, organização. Então, a natureza, o cosmo, era regido por leis em que essas leis eram um tanto quanto organizadas. E o que o pensamento humano, o que a razão humana deveria fazer, era se moldar dentro dos seus princípios naturais, enquanto regras, enquanto normas, enquanto leis, para compreender exatamente esses fenômenos organizacionais do universo, aonde esse universo deveria, dentro dessa razão humana, de alguma maneira, ter um relacionamento de conhecimento, de explicação, que viesse de fato a explicar todas as coisas por meio dessa visão. Então, o universo, a natureza, tem uma organização, ela é muito organizada e é preciso que a razão humana se debruce sobre essa organização para compreendê-la. E isso vai ocorrer exatamente na medida em que o ser humano, em sua racionalidade, se espantar com determinados fenômenos e buscar questionar, perguntar a respeito deles. E as suas respostas se darão de forma fundamental com esse princípio filosófico que até então não existia e que agora vai passar a existir. E quando passar a existir, é o que a gente vai chamar justamente de quebrar paradigmas. Esse paradigma, um paradigma para, né, só para ilustrar, é uma espécie de modelo. Qual era o modelo? Esse que eu acabei de explicar. Era o modelo do mito, é o modelo da religião, é o modelo da doxa, da opinião. Então, com a exigência, com essa vontade de querer explicar por outros caminhos que não mais esse, agora a filosofia, passando a existir, vai quebrar justamente esse paradigma. Mas antes de dizer exatamente o surgimento, esse nascimento da filosofia, faz importante ressaltar justamente a origem da palavra filosofia, ou seja, a sua etimologia, que tem tudo a ver com a própria condição do filosofar, ou da filosofia propriamente dita, que, na verdade, se dá por meio de Tales, de Mileto, Mileto, uma região ali, que hoje é mais ou menos ali onde fica a Turquia, uma parte da Turquia, que pertencia justamente à Grécia, e Tales é um pensador fantástico, um dos mais brilhantes daquele tempo, do século VI a.C., ele não só ficou ali no aspecto das penínsulas, né, grega, mas ele também conseguiu circular por outras regiões, como por exemplo o próprio Egito. Também há registro dele ter caminhado pelo Oriente Médio, algumas partes do Oriente Médio, e além, claro, de circular toda aquela parte da Grécia. E essa circulação dele, essa busca dele era justamente por conhecimento. Só que o fundamental, o diferencial de Tales, esse primeiro filósofo, para dar origem, para dar o começo a essa forma de pensamento que é a filosofia, foi não se contentar exatamente por aquilo que eu já falei anteriormente. Quando ele buscava uma explicação, ele não ia buscar no oráculo de Delfos. Ele não ia buscar nos sábios, digamos assim, das religiões. Ele não ia simplesmente opinar de forma aleatória para dizer as coisas que ele queria. Ele gostava mesmo era de investigar.
Ele gostava mesmo era de experimentar, buscar evidências e evidências compatíveis com a organização universal da natureza, como era o que os gregos acreditavam, para poder o seu argumento, a sua narrativa filosófica, de fato ter fundamento, ter consistência, ter solidez e aí ter validade como algo realmente plausível em termos de conhecimento e de verdade, que é justamente isso que o filósofo originário Tales de Mileto buscava. Por ele ter essa vontade, por ele ter essa gama, essa gana de tentar encontrar justamente a verdade por meio dessas experimentações, por meio desse empirismo, por meio dessa sensibilidade, mas não é sensibilidade de cunho racional, onde tem todo um método, onde tem toda uma lógica, onde tem toda uma construção, por ele buscar exatamente organizar seu pensamento exatamente por essa linha, foi que Pitágoras, que o outro filósofo mais adiante, vai chamá-lo de filósofo. Filósofo é quem? Por que, que essa palavra grega é importante aqui para denominar aquilo que Tales fazia? Porque Tales, quando fazia dessa maneira, ele fazia por amor ao saber. Ele fazia por amor ao conhecimento. Ele fazia porque ele era um amigo, vamos dizer assim, do conhecimento, do saber, da sabedoria. Então, Pitágoras passa a chamar Tales exatamente dessa maneira. Aquele que ama saber, aquele que é amigo do conhecimento. E aquele que é amigo do conhecimento, aquele que ama o saber, é um filósofo. Ele pratica a filosofia. Então, a palavra filosofia, em sua etimologia, significa exatamente isso: amigo, amar, né? O saber, amar o conhecimento, amor ao conhecimento, a sabedoria. E a junção dessas duas, na sua originalidade, se deve exatamente àquilo que Tales originariamente fez ao buscar justamente o saber. Buscar um conhecimento mais elaborado em detrimento àqueles outros que não estavam mais cumprindo aquilo que esse pensador em específico queria. Então, o filósofo, a filosofia, é aquele que ama o saber, aquele que ama o conhecimento e que, portanto, deve todo aquele que quiser saber algo de forma consistente, sólida, verdadeira, organizado, sistematizado, com base nas condições de fato da organização universal, das questões da natureza, deve se pautar exatamente por essa mesma metodologia de Tales. Então, se dá, primeiro o filósofo Tales, mas o nome, a palavra filosofia se dá por Pitágoras, em homenagem justamente a esse pensador. Portanto, assim é a origem da filosofia, assim é a origem da palavra filosofia. Por causa do método de Tales, por causa desse pensador, por causa dessa nova maneira de querer explicar as coisas, de querer chegar à verdade por outros caminhos que não aqueles que comumente se trabalhava. Então, essa origem, claro, vai avançar inclusive em características, avançar em formatos, em métodos, em certezas, justamente para depois os outros que vierem também a ser filósofos trabalhar na mesma linha, ou seja, no mesmo paradigma. E o paradigma aqui, fundamental, que a gente deve destacar, inclusive em tela, está aí, é justamente esse. Explicações que não se dão pelo meio do aleatório, não é opinião, não é fé, não é fantasia, não é imaginário, é uma explicação palpável, evidente, comprovável e que tem uma argumentação lógica, tem uma argumentação sistematizada, rigorosa. É uma explicação, então, em que deve-se prestar atenção de uma forma profunda, porque muito provavelmente condiz com aquilo que é de fato a realidade. Porque essa realidade filosófica, na qual é observável empiricamente, experimentalmente, e dada por esses resultados, por essas explicações, é essencialmente de cunho racional. Perceba que Tales não está mais se pautando em fé, não está se pautando mais no acaso, que é o senso comum, e muito menos está inventando. Ele está justamente tirando de uma razão onde ele organizou para que buscasse esse resultado.
E é um resultado, é uma explicação racional que não, evidentemente, só pode servir para Tales. Não podia servir somente para Tales. Deveria explicar tudo aquilo que os gregos queriam perguntar e buscar enquanto resposta. Que, por sua vez, se quisesse outro também encontrar esse mesmo resultado, poderia. Tales, então, mostraria para eles como foi que ele chegou a esse resultado, e essa explicação racional de Tales é o que fundamentaria justamente todas as outras respostas. Portanto, seria uma explicação não particular, mas uma explicação universal. Por isso que a filosofia, assim como a ciência, tende, nas suas explicações, a serem também universais. O que quer dizer universal propriamente? Universal é que um resultado dado por um determinado pensador, filósofo ou depois um cientista, não pode ser uma resposta de modo que só sirva para ele, mas que é uma resposta, um resultado ou uma conclusão em que todos, qualquer um, possa também chegar ao mesmo resultado. Então, a explicação filosófica ela é racional, ela é fundamentada, ela é consistente, ela é organizada, mas é também universalista, aonde todos também podem chegar a essa condição. E o outro ponto é justamente ser fundamental, ou seja, ter fundamento, ter base, ter chão, ter solidez, ter uma consistência que possibilite os outros, de modo específico, adentrar justamente nessa profundidade e encontrar as respostas que até então estavam abertas por aquela curiosidade, por aquele espanto, por aquelas questões em que eram tidas como essenciais na indagação, nas perguntas, nos questionamentos dos gregos daquele tempo. Portanto, pessoal, eu quero só frisar mais uma vez, e aqui está bem esmiuçado para vocês, a origem da filosofia se dá dentro dessa condição, em mais ou menos 600 a.C., ou seja, século VI, em contraponto às questões mitológicas, religiosas e opinativas, aonde o filósofo é aquele que ama saber, que busca o saber incessantemente, para justamente apaziguar ali, diminuir, acalmar seu espanto, a sua admiração, a sua curiosidade, apesar que isso nunca vai cessar, porque é uma condição intrínseca à humanidade, mas e o fundamental dizer isso, e começa geralmente com Tales, é que ele quebra paradigma, quebra o modelo de pensamento e sugere agora uma disciplina em que possibilite você explicar as coisas de forma racional, universal e fundamental. Então, essa é a origem introdutória, digamos assim, isso é a introdução da origem da filosofia, isso é o princípio filosófico de modo geral. Agora eu vou passar mais adiante para a gente aprofundar um pouco mais sobre essas explicações que eu acabei de dar. Esse é o preâmbulo, digamos assim, do pensamento filosófico. O outro ponto que eu quero ressaltar para vocês, dentro dessa origem ainda da filosofia, é ratificar, dizer a vocês que justamente como os gregos queriam agora um pensamento mais elaborado, um pensamento mais rebuscado, um pensamento em que buscasse dizer as coisas realmente como elas são, em suas verdades, então esse pensar filosófico agora, esse novo paradigma, essa nova filosofia, essa nova disciplina, é uma disciplina que deve ser a partir de explicações, a partir de argumentações em que sejam sólidas, que tenha solidez, que tenha robustez naquilo que está sendo colocado, que as respostas, que as explicações, que a narrativa, que o discurso filosófico desse momento seja certo ou quase indubitável, né? Onde a dúvida ela paire, mas pare para avançar, mas não para inviabilizar o conhecimento. O conhecimento ele deve ser fundamentado sobre essa égide, sobre essa base, para que, de fato, as questões mais complexas, as perguntas mais fundamentais possam ser respondidas. E a pergunta, digamos assim, introdutória de tudo isso, a pergunta fundamental, a pergunta fundante de todo esse arcabouço filosófico, de toda essa normativa, de toda essa condição filosófica, é o que os gregos chamavam de arqué. A arqué nada mais é do que aonde todas as coisas estão. E a pergunta seria justamente essa: qual é a origem de todas as coisas?
o que são todas as coisas, o que possibilitou todas as coisas. Então, essa palavra, arqué, ela sintetiza uma admiração dos gregos sobre tudo, tudo, sobre aquilo que existe e supostamente sobre aquilo que não existe, sobre aquilo que possibilita ser e sobre aquilo que possibilita, inclusive, não ser. As coisas, dentro das suas condições, existencialmente falando, essencialmente falando, elas têm essa dialeticidade intrínseca, justamente o que causa justamente as perguntas mais importantes, mais fundamentais da filosofia. E então é essa condição inicial, essa condição introdutória, que dá base justamente para esse pensar filosófico tentar encontrar, tentar buscar justamente as respostas sobre essas coisas, sobre todas as coisas. E claro que a filosofia, como já havia dito lá na parte anterior, que ela agora não está se pautando mais em um Deus, não está se pautando mais em um mito, não está se pautando mais em uma colocação, um achismo qualquer. Ela tem que agora explicar por meio de evidências, por meio de argumentações, por meio de uma regra, por meio de uma lei. E no caso, essa lei aqui, que vai dar base, que vai dar consistência, que vai dar condições para que o pensar filosófico encontre algo que lhe dê justamente essa solidez, que lhe dê essa certeza, serão, no caso, os princípios, as leis da natureza. E aqui eu posso pontuar como evidência desses princípios da natureza, algo que ninguém pode, no caso, contestar e convence, não passando justamente por aqueles pressupostos pré-filosóficos, é, por exemplo, a questão da gravidade hoje. Né? Se eu costumo fazer isso, inclusive, em sala, se eu pegar um objeto pesado e jogar para cima, esse objeto, em condições normais de temperatura e pressão, como a física costuma dizer, esse objeto, a tendência dele é sempre cair. Cai por quê? Porque existe uma lei da natureza chamada gravidade. Se eu repetir essa experiência, essa evidência natural, essa lei natural, essa regra natural, esse princípio natural 1 bilhão de vezes, a tendência é que se repita da mesma forma. Então, ao se repetir dessa maneira, ao se confirmar dessa forma, isso significa dizer, portanto, que a natureza é uma boa base, é um bom fundamento para o pensar filosófico se assentar e, consequentemente, ser construído, a vir ser construído. Um outro exemplo também é a questão da morte. Eu acho que é muito claro, é muito nítido, é muito evidente que todo ser vivo, no caso, morre. Então, morre por quê? Porque é uma lei natural, porque é um princípio da natureza. Então, se morre, é porque tem vida também, outro princípio da natureza. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, gravidade e morte, como algo claro para que não reste dúvida de onde surgiu a solidez do pensamento filosófico. E, inclusive, para compreender que fazer filosofia não é fazer por meio de uma viagem, como alguns costumam dizer, por meio de uma devagar, para você tergiversar, digamos assim, especular de modo geral a respeito de qualquer coisa, porque isso aí cairia muito mais no âmbito da opinião e não propriamente da filosofia. Então, filosofia, espanto, curiosidade, mas essa curiosidade tem que ser respondida por esses princípios. A pergunta introdutória desse espanto, dessa curiosidade, é sobre a origem das coisas, que não passe por um Deus, por uma fantasia ou mesmo por um achismo. Parte das leis da natureza essa explicação, e quem vai conduzir esse método, essa fórmula de pensamento, esse paradigma, esse modelo de pensamento, é justamente o primeiro filósofo, que é Tales de Mileto, como eu já havia colocado. Como exemplo aí, para a resposta sobre a arqué filosófica de Tales de Mileto, ele vai dar justamente a água. A água como se fosse a origem de todas as coisas. Eu não vou entrar profundamente ainda sobre esse conceito de Tales a respeito da água, porque eu pretendo trabalhar Tales um pouco mais adiante, em respeito dessa questão específica. Mas eu só quero pontuar aqui, trazer ele, essa questão da água, desse primeiro filósofo, exatamente porque ele é quem dá pontapé inicial a tudo isso, a essa disciplina, a essa filosofia. E a explicação dele em relação a essa questão da água, para a origem de todas as coisas,
passa exatamente pelas observações que ele teve, por essa experimentação, por essa busca em explicações racionais e não por aqueles outros caminhos, em que, por meio desse empirismo, por meio desse racionalismo, por meio dessas observações, dessas evidências, ele viu que tudo aquilo que tem vida está próximo, está com uma certa umidade, ou seja, está com água. Se você retirar a água, aquela coisa que estava viva tende a desaparecer, ou seja, morrer. Portanto, a origem da vida, por exemplo, para Tales era a água, por causa dessa umidade, essa umidade estava em tudo. Então, ele diz: ora, o que dá origem à vida, então, é o que dá origem a todas as coisas. Foi mais ou menos esse o argumento dele, eu não estou aprofundando aqui, mas estou pontuando esse primeiro conceito, esse primeiro princípio, essa primeira lei, porque se for o primeiro logos grego, filosófico, a palavra logos tem várias conotações, na qual eu posso aqui pontuar, por exemplo, verbo, palavra, lei, razão. Todas essas palavras estão intrínsecas a essa palavra logos, e esse logos funcionaria como uma espécie de teoria racionalista experimental da filosofia. Funcionaria mais ou menos como algo que provocaria a explicação racional, metódica, organizada, sistematizada para esse pensar filosófico, explicando as coisas de uma forma sólida, de uma forma certa, indubitável, com princípios, com regras, com evidência. É uma argumentação forte, na qual isso é extremamente revolucionário para a humanidade. Porque o que Tales está propondo é justamente a organização do pensamento, a organização da razão, em que passe justamente por esse empirismo racionalista e que a partir dele é que sim você consiga explicar todas as coisas. Então isso é revolucionário, por isso que o saber humano aqui ele não será mais o mesmo depois da filosofia. Então, filosofia agora, o pensamento filosófico agora vai proporcionar à humanidade algo completamente novo, inclusive dando início àquilo que depois, e quase que ao mesmo tempo, que a gente vai chamar de ciência. Ciência que, por sua vez, vai também proporcionar surgimento de tecnologias cada vez mais avançadas, e a tecnologia, por sua vez, também vai avançar a própria ciência, o que vai fazer com que a humanidade dê um salto em termos de evolução e revolução. Então, esse é o ponto importante dos gregos, de Tales, da filosofia, para que a gente possa compreender de uma forma mais profunda e, com isso, a gente possa entender que o filosofar não é um filosofar puro e simples especulativo, que o filosofar não é mitológico, que o filosofar se dá por condições em que tem que haver, deve haver algo muito consistente para poder confirmar as suas teorias, os seus conceitos, as suas ideias, o seu pensamento. Então, esse é o segundo ponto aqui, na qual eu queria mostrar para vocês. Vamos agora partir para o terceiro ponto dessa questão da origem da filosofia. E dando continuidade sobre essa questão, a gente chega a um terceiro ponto para a gente entender agora de uma forma muito mais consistente, mais profunda, como se dá esse filosofar, como se dá esse pensamento filosófico. E aí a gente tem já de saída dizendo o seguinte: filosofia não é um saber qualquer. Como a gente já havia visto anteriormente, é um saber que veio justamente para contrapor tudo aquilo que já era posto por outras formas, por outras razões explicativas. Essa razão filosófica aqui é uma razão que se deve, por meio da organização, por meio da sistematicidade, por meio do metódico e por meio do rigoroso. São quatro pressupostos, são quatro pontos aqui que a gente deve ficar atento justamente para a gente entender como é que isso vai resultar em condições universais de explicação, de conceitos, questões lógicas e questões racionais desse filosofar. Então, a filosofia, em termos de organização, como é que acontece? Acontece que os gregos, como eu já havia dito, pensavam que o universo, a natureza, era organizada, e dentro dessa organização da natureza, o pensamento deveria se moldar justamente essa organização. Então, a organização é uma obrigação, porque se ela não for organizada,
aquele pensamento ele se dá de forma aleatória e provavelmente não chega a um resultado em que possa ter uma certa consistência, onde possa ter um entendimento, uma compreensão, uma hermenêutica desse conhecimento. Então, essa organização do pensamento deve se organizar ao modo que é o cosmos, que é o universo, que é a natureza, que é extraindo justamente dessa organização e fazendo com que a própria razão também se organize dessa forma, para compreender justamente como é que se dá essa organização universal. A sistematicidade ou sistematização se dá como uma espécie de funcionalidade, porque não adianta simplesmente você organizar as ideias, não adianta você simplesmente organizar os conceitos, organizar os pontos experimentais, os pontos observacionais, os objetos em questão, mas ele se dá também dentro de uma certa funcionalidade. Ou seja, aquilo que eu penso na organização tem que necessariamente me levar a algum lugar. E esse algum lugar só é possível pela sua funcionalidade, que por sua vez vai estar atrelado a uma questão que a gente chama de método, ou pensamento metódico. Esse pensamento metódico nada mais é do que um caminho viável para você dar o resultado. Então você vai pontuar dentro do pensamento filosófico, dentro daquela ideia ainda de organização e funcionalidade. Por exemplo, passo 1, passo 2, passo 3. Siga, faça isso, faça aquilo, primeiro isso, primeiro aquilo, use tal ferramenta, use outra ferramenta e tal, para que essas ferramentas elas possam, dentro de toda essa sistematização, de toda essa organização, lhe mostrar, lhe apontar exatamente como chegar a uma determinada verdade. Então, o método, ele se dá exatamente por essa condição. E isso deve ser feito de forma rigorosa. O que é rigor? Portanto, é a consistência, a solidez daquilo que você está propondo. E você vai propor dentro de regras, como, por exemplo, a regra da natureza, como a questão da morte, da gravidade, que eu havia falado lá. São essas normativas observadas, comprovadas, certas, que vão me dar justamente esse caminho palpável, esse caminho em que seja viável, que me dê uma claridade, uma nitidez sobre aquilo que eu quero enxergar enquanto verdade. Então, a rigorosidade, o rigoroso aqui, ele se dá exatamente por essa condição, por essa base, por esse fundamento, por esses princípios, na qual não vão restar dúvida sobre aquilo que eu quero mostrar em termos de verdade. Então, a filosofia segue esses pressupostos, deve seguir esses pressupostos, todas as vezes que eu quero explicar alguma coisa por meio do filosofar. O filósofo, portanto, assim como Tales, ele deve seguir essa trajetória, deve seguir esses pressupostos, na qual os resultados, portanto, quando seguir essa base, não serão mais de cunho religioso, não serão mais de cunho mitológico, fantasioso, e tampouco também será opinativo. Mas é um resultado universal, que é aquilo que a gente já falava, onde todos poderão constatar essa veracidade. Como exemplo, jogar um objeto pesado para o alto e ele tender a cair por causa da sua gravidade, por causa do peso, 1 bilhão de vezes. Óbvio que qualquer um pode constatar isso de forma universal. E isso, quando é constatado dessa forma, ele é constatado de uma forma lógica. Ou seja, o resultado esperado só pode ser esse e não outro. Então, é lógico que vai cair, é evidente que vai cair. E essa evidência vai me dar uma razão muito mais iluminada, muito mais certa dentro dessa condição filosófica. Portanto, a filosofia, como vocês puderam perceber, ela não é um pensamento qualquer, não é um pensamento aleatório, é um pensamento robusto, é um pensamento consolidado, fundamentado, aonde traz certeza, aonde tende a trazer verdades, justamente a partir das perguntas, a partir dos questionamentos, a partir da admiração, a partir da curiosidade, e que essa curiosidade, ao ser respondida, essa admiração, esses fenômenos, ao serem respondidos, são respondidos de forma em que esse resultado traga uma evidência a todos, de modo, claro, universal, lógico e racional. Então, esse é o caminho filosófico mais, digamos, mais profundo para dar uma explicação filosófica válida, uma explicação filosófica certa, uma teoria filosófica que possa ser observada de uma maneira séria, de uma maneira correta. Porém, mesmo com tudo isso acontecendo e com todas essas discussões aqui trazidas inicialmente sobre essa origem da filosofia, sobre essa introdução filosófica, desde a questão do seu nascimento,
fazendo um contraponto em relação a outras explicações, existe uma discussão muito interessante, muito boa dentro do pensar filosófico, que é a própria definição ou suposta definição da filosofia. Porque é evidente que ela quebrou paradigmas, proporcionou muitas questões importantes. É evidente que a filosofia nos dá uma certa consistência, fez com que a gente avançasse científica e tecnologicamente, avançar inclusive na nossa condição de entendimento, da compreensão existencial, mas o que se discute, o que se coloca é o que de fato seria então essa filosofia em termos de definição, em termos de delimitação. Ora, eu costumo dizer muito isso em sala de aula, falar a respeito de ciência e das outras formas de conhecimento, de certa maneira, é até fácil, entre aspas, porque tem um objeto muito claro para ser estudado, para ser investigado, para ser observado, para ser descrito, para ser, enfim, estudado. Mas no caso da filosofia, não existe um objeto em específico. Não existe uma questão em específico, uma problemática em específico, uma ideia, um conceito em específico. A filosofia ela se debruça sobre todas as coisas, sobre tudo, né? Inclusive sobre o nada, que é outra discussão. Por isso que aí eu faço a citação, né? A definição da filosofia é extremamente problemática e se encontra em aberto. E aberto porque a filosofia tanto pensa o ser, aquilo que dá consistência aos entes existirem, como também ela pensa sobre o não ser, ou seja, aquilo que não passa por uma condição existente do próprio ente. Então a filosofia vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. Ela vai, inclusive, em lugares que outras questões do conhecimento não vão, não entram. A ciência, por exemplo, não está interessada em pensar sobre o não ser. A ciência ela não está muito interessada em pensar sobre o não existente, sobre as questões mais complexas, onde não se encontra uma materialidade, uma evidência, um método para que, muito claro, para que você chegue a um determinado resultado quantitativo ou qualitativo, por meio de uma metodologia lógica, indutiva, dedutiva, hipotético-dedutiva. Então, a ciência ela é muito clara, ela é muito fechada, digamos assim, sobre aquilo que ela quer chegar. Mas no caso da filosofia, ela se debruça sobre exatamente quase tudo. E por que, que isso é assim na filosofia? Por causa justamente da sua originalidade. A pergunta inicial, a pergunta introdutória dos filósofos, especialmente Tales, era a origem de todas as coisas. Qual a origem de tudo? O que é que proporciona tudo? O que é que possibilita tudo? Ou o que possibilita nada? O que somos nós? O que estamos fazendo aqui? Por que estamos fazendo isso que estamos fazendo aqui? Por que pensamos o que pensamos? Por que falamos o que falamos? Então, todas essas questões fazem parte do bojo filosófico, das questões filosóficas em si. Por isso que, no caso da filosofia, não vai ter propriamente um objeto de investigação. Não vai ter como você definir propriamente o que é a filosofia. Agora, alguns caminhos, algumas aproximações para dizer o que é o filosofar, a gente pode, de um modo muito genérico, falar. Como, por exemplo, filosofia é a disciplina que proporciona o questionamento. A base filosófica é o perguntar. A filosofia se dá no momento em que a gente tem curiosidade, quer responder alguma coisa. A filosofia ela é lógica, ela é dialética. A filosofia pergunta sobre política, sobre questões de ordem ética, questões de ordem metafísica, ontológica. Tudo isso é verdade, tudo isso pertence à filosofia. Mas também pertence à filosofia perguntar sobre o além disso. Por exemplo, Deus, sobre a não possibilidade de Deus, sobre a origem das coisas, sobre a não origem das coisas, sobre as coisas existirem, ou mesmo se as coisas não existirem, se de fato existe uma realidade ou não existe uma realidade. Então também pertence à filosofia. Portanto, a filosofia é combustível. Veja que eu vou me aproximar de novo. É combustível para o pensamento. É combustível para fazer com que a gente venha nesse progresso racional, nessa busca incessante das nossas curiosidades, das respostas, da nossa sabedoria enquanto seres pensantes. Então a filosofia é esse combustível, essa mola propulsora, é essa condição que a gente tem de fazer com que busque esse saber de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais verdadeira, de uma maneira mais consistente. Foi assim lá com Tales de Mileto,
com o surgimento do paradigma filosófico e permanece até hoje. A filosofia, muitos até colocam como superada, mas isso não é verdade. Jamais houve uma superação da filosofia, por mais que alguns filósofos ao longo da história da filosofia, de modo forçoso, até quis colocar, como por exemplo Wittgenstein, dizendo que a problemática filosófica e mais essencial, mais profunda, era a questão da linguagem. Resolvendo as questões da linguagem, estava resolvendo as questões filosóficas. O que restaria depois talvez fosse uma ciência. Mas, evidentemente, que a pergunta, claro que ele deve ter feito também essa discussão, mas a pergunta com relação a isso também é, por exemplo, até onde vai a linguagem, até onde a linguagem alcança as questões mais fundamentais da filosofia, desde o seu nascimento, desde o seu princípio. Então, me parece que, mesmo ele querendo dar esse fechamento, essa delimitação na filosofia, não foi possível. Assim como Heidegger também fez umas críticas muito importantes com relação à história dos filósofos, dizendo que eles caíram muito numa condição metafísica e não pensaram propriamente nas questões do ser, que é pertinente à origem da filosofia. Em parte, praticamente, toda a filosofia estaria errada se fosse pela linha heideggeriana. Assim como Nietzsche também fez críticas aos filósofos, dizendo que os pensadores, de modo geral, consideraram quase que a racionalidade filosófica como o único caminho, e sendo ele o único caminho, tornou esses filósofos como Platão, Aristóteles, Descartes, enfim, e outros, como se fossem os ídolos. E aí ele fez essa crítica a esses ídolos filosóficos, assim como ele vai fazer crítica também à religião. Mas, enfim, a filosofia, dentro da sua conceituação, dentro da sua delimitação, dentro da sua objetificação, ela é muito complexa e problemática e controversa. Não dá para a gente fechar ainda essas questões da filosofia. O fato é que ela vai permanecer como uma ferramenta para a razão humana, para que a gente possa cada vez mais fazer esse tipo de pergunta e tentar buscar essas respostas, dar explicações de uma forma mais consistente, onde tenha realmente um método, onde tenha uma sistematicidade, onde tenha uma organização, e dentro dessa organização, dentro desse viés filosófico, possa a gente encontrar algo mais certo, algo que a gente possa ter mais certeza. Então, a filosofia, ela nos possibilita, claro, evidentemente, sair da superficialidade e buscar as coisas com certo fundamento, buscar a verdade com certo fundamento. E não, claro, não cair em certas armadilhas, em que, inclusive, ela mesma já saiu, em que ela mesma surgiu a partir dessas armadilhas, que é, no caso, as questões de cunho exclusivamente de fé, exclusivamente da opinião, exclusivamente da fantasia. E, em detrimento a isso, possibilita a gente sair de certas alienações, sair daquela história que Platão coloca da caverna e poder enxergar, iluminar melhor a nossa mente. Então, pessoal, em resumo, a origem da filosofia no seu bojo mesmo inicial, ali quando ela está no seu nascimento propriamente dito, com a sua fundamentação, com a sua base, ela se dá dessa forma. É assim que os outros filósofos depois vão construir todas as suas teorias. E aí depois, em outra aula, em outra parte, eu vou justamente trabalhar filósofo por filósofo, para a gente ver como é que eles fundamentaram os seus conceitos, seus princípios, exatamente dentro dessa condição, assentados justamente nesse fundamento, nessa base, e aí puderam falar sobre suas explicações, seus resultados, como a água mesmo de Tales, como a questão da Peiron em Anaximandro, como a questão da pneuma do ar em Anaxímenes, como a questão do átomo em Demócrito, como a questão do movimento em Heráclito, como a questão da permanência em Parmênides, os pré-socráticos aqui, só para ficar neles. E aí a gente vai ver ponto a ponto, um por um, a gente vê como é que vai ser essa construção. Então, em resumo, é isso. Filosofia geral, ela tem a sua origem mais ou menos 600 a.C., que é a superação justamente dos pressupostos como o mito, a religião e a opinião, buscando justamente uma explicação onde traga mais consistência, uma certa universalidade, uma certa fundamentação, em detrimento à fé, à imaginação, à opinião geral, e Pitágoras, percebendo isso, vai chamar Tales de o filósofo, aquele que ama o conhecimento, aquele que ama o saber, e que, portanto, a filosofia estaria
construída, constituída, vamos dizer assim, de um modo geral, em detrimento a esses pressupostos aqui citados, e que, portanto, isso seria um novo paradigma, uma nova revolução. Ela tem, evidentemente, que dar essas explicações por meio de algo sólido, que tenha consistência, e a sua consistência seria ir lá inicialmente a observação das leis, dos princípios da natureza, como, por exemplo, eu dei aqui a questão da gravidade, a questão da morte, que daria realmente a argumentação necessária e consistente para aquilo que a gente chama de princípio filosófico, buscando inclusive explicar questões como, por exemplo, a origem de tudo. E Tales é o primeiro filósofo, o primeiro conceito, inclusive, vem dele, que é justamente a água, e que é dessa forma que se faz a revolução filosófica. E com isso a gente entende de uma forma mais profunda que a filosofia não é um pensamento qualquer, mas é um pensamento organizado, sistematizado, metódico, rigoroso, que quer dizer isso é organização de pensamento que funciona, que tem um caminho viável, que tem consistência, que tem solidez. Que dessa maneira possa dar um resultado de modo universal, onde todos possam alcançar, que é lógico, que é racional. Apesar de tudo isso, a gente sabe, aqui eu fiz questão de pontuar, que mesmo assim não é fácil da gente dizer exatamente o que é a filosofia. Apesar de Heidegger, Martin Heidegger, num texto que a gente inclusive trabalha em sala, tentar, de alguma maneira, dar essa resposta num livro chamado O que é isto, a filosofia? E ele vai apontar alguns caminhos. Mas não é hora de entrar nessa questão, era apenas isso que eu queria resumir para fechar a nossa parte de resumo, de explicação introdutória geral dessa filosofia. Então, muito obrigado. Até a próxima. Espero que seja extremamente útil para os estudos e também para quem eventualmente vai estar fazendo as nossas avaliações. Um grande abraço e até a próxima.